Olá! Obras em andamento. Como a reforma tributária poderá impactar nos contratos e também nos orçamentos? Hoje estamos aqui na Conar Consultoria com a presença imensamente grata, com a presença do Dr. Carlos Vilela, especialista nesse assunto, ministra vários cursos, tanto para órgãos públicos quanto para órgãos privados, né? Associações comerciais, industriais, empresas. Foi instrutor da ESAF, né, da Escola da Receita Federal, ministra vários cursos, então está um verdadeiro estudioso sobre o tema, né? E, na verdade, hoje o intuito aqui é trazer o assunto contrato, que é uma das preocupações que os empresários hoje têm, né, nesse quesito. Será que esse contrato que eu assinei, uma obra que vai se estender por 4, 5, até 10 anos, como vai impactar, então, aquele orçamento que eu apresentei lá no momento da concorrência pública, seja ou não diretamente uma contratação empresarial? Doutor, fica bem à vontade, muito obrigada pela sua presença. Bom, vamos conversar um pouquinho, então, sobre contratos. Obrigado pela oportunidade para falar sobre um tema que eu gosto bastante, um segmento que eu gosto bastante, que é a construção civil, né? Sim. Até recentemente tenho trabalhado muito próximo aos municípios, né, às autoridades públicas, autoridades fiscais, autoridades políticas, e tenho comentado que a construção civil, mais do que nunca, é a mola do desenvolvimento dos municípios, né? Uma razão muito simples: a construção civil ela deixa muita tributação no município. Quando a gente olha a cadeia produtiva de uma construtora, a gente vai ver que desde o início da obra, todo o processo construtivo ele acaba deixando muito tributação, incluindo, por exemplo, de ISS, Imposto sobre Serviço, durante toda a obra, todos os prestadores de serviço. Mais adiante, né, quando essa obra é vendida, quando esses imóveis são transferidos para os seus respectivos compradores, deixa uma tributação muito importante a título de TBI, também Imposto Municipal extremamente importante, e naturalmente, né, ao longo do curso da propriedade, o IPTU. Então, nada mais importante do que para o desenvolvimento do município, por exemplo, do desenvolvimento local, além, naturalmente, da geração de empregos, do que a construção civil. Então, muito bacana a gente poder conversar um pouquinho sobre essa mudança gigantesca promovida pela reforma tributária, especificamente para o segmento da construção civil, né, que, como disse, extremamente importante para o desenvolvimento da mão de obra, da geração de tributos, emprego e renda, né, nos municípios, que é muito importante. Sim. E principalmente a construção civil ela vai ter um impacto bem significativo em função de ter uma metodologia agora diferente de apuração dos tributos, né? Então a preocupação básica com incorporadoras e tal, o percentual da tributação era relativamente na área fiscal, relativamente simples, porque era tributado sobre um faturamento, né? Sobre aquele valor recebido pelo regime de caixa. Então eu aplicava a alíquota em cima dessa base de cálculo do valor recebido, né, efetivamente que o dinheiro entrou no caixa. E agora não, a gente tem toda uma metodologia de créditos. Então, eu obtenho crédito nos meus insumos, nas aquisições e vou apurar a tributação por essa diferença, né, dos créditos recebidos com os débitos. Além de outros pontos de incentivo que eu vejo que veio na área da construção civil, como fatores de redução da base de cálculo, redutor de ajuste, fator social. Até que não é o tema hoje da nossa live, do nosso encontro, que até futuramente a gente pode vir a tratar dessas particularidades da construção civil, né? Doutora, assim, novamente, né, a construção civil, mais uma vez, bastante impactada, né, pelas mudanças jurídicas e fiscais e econômicas do Brasil, e nesse caso especificamente sobre a forma de tributação, né? Então hoje, né, o que a doutora se refere hoje a construção civil ela é tributada pelo regime cumulativo, né? Ou seja, ela tem uma tributação preponderantemente imposto sobre serviço, que é a principal tributação, além de outros tributos federais, como imposto de renda, enfim, PIS, COFINS, mas principalmente nos referindo ao imposto que será substituído ISS, Imposto sobre Serviço de Qualquer Natureza, de competência municipal, ele é cumulativo. Então ele é um percentual que, de acordo com o município, ele varia de 2% a 5%. De acordo com o município. Então, para a gente fazer uma conta redonda, né, nós passamos a imaginar, pegando especificamente esses tributos que estão sendo substituídos, nós olharmos, por exemplo, o município que tribute o ISS a 5%, mais o PIS e a COFINS, que serão extintos agora em 2017,
nós estamos falando de um tributo, de uma tributação indireta sobre a construção civil na ordem de 8,65%. Quando a gente faz um comparativo para o novo modelo de tributação, que é o Imposto ao Valor Adicionado, o IVA, nós temos uma expectativa de alíquota de 26,5%. E aqui mora uma grande, talvez o principal ponto aqui dessa nossa discussão. Nós estamos potencialmente saindo de uma tributação cumulativa de 8,65%, estou somando aqui o ISS mais o PIS e a COFINS, 3,65%, então 8,65%, para uma tributação que poderá chegar nos próximos anos a 26,5%. E qual é o segredo, né, para que a gente não tenha que absorver ou eventualmente ter que repassar ou mesmo, né, num descuido tomar um prejuízo de mais de 20 pontos percentuais, né, sobre uma carga tributária de mais de 20 pontos percentuais, o que é extremamente relevante, o que pode comprometer completamente a margem de determinado empreendimento, é justamente a contabilização de créditos e débitos. Então, nós passamos do regime cumulativo para um regime não cumulativo. E o que seria o regime não cumulativo, né? É poder, né, é o direito que o contribuinte tem de compensar aquilo que foi pago durante a execução, né, do ciclo operacional, principalmente em relação à aquisição de bens e de serviços, que irão gerar créditos para, posteriormente, nas vendas desses empreendimentos, quando eles então gerarem o dever de pagar o débito, nós vamos recolher essa diferença. O nosso grande desafio é olhar para os contratos, olhar para os nossos fornecedores e perguntar quais são os fornecimentos que são caracterizados pela lei como fato gerador do imposto sobre bens e serviços ou da contribuição de bens e serviços. E aí a gente vai lá dar uma olhadinha no artigo 4º lá da Lei Complementar 214 e nós vamos ver que a tributação aqui, a base é ampla. Basicamente todas as compras, todos os insumos, todas as prestações de serviços, ou seja, tudo aquilo que fez parte, com raras exceções que estão na lei, né, como por exemplo os bens destinados ao consumo pessoal, lá do artigo 57, mas de forma ampla a gente pode analisar que os contratos de prestação de serviço, as aquisições de bens e serviços para a construção daquele empreendimento, elas geram crédito. E, naturalmente, no momento seguinte, nós teremos que ter o cuidado, porque no momento das vendas, elas gerarão o saldo devedor, o débito. E essa é a diferença que nós vamos. Então, quanto mais apurado tiver esse controle deste conta corrente de créditos e débitos, menor será a carga tributária. Indo mais direto ao ponto, menor será o potencial risco de elevação da carga tributária dos 8,65 que eu me referi no início, para essa diferença entre os créditos que eu tomo e os créditos que eu escrituro nas saídas das minhas mercadorias ou dos meus bens, que nesse caso são os imóveis, e essa diferença que nós vamos apurar. Então, fazendo uma conta, se a gente conseguir imaginar que determinado empreendimento tenha 50% aquisições de bens e serviços deem direito a crédito, nós teremos potencialmente uma carga tributária deste empreendimento de 26,5%, só que a metade eu tenho de crédito, daria em torno de 13 alguma coisa, 13%. Ainda assim, é uma elevação tributária bastante considerável quando a gente compara somente com a tributação hoje do ISS, PIS, COFINS 8,65. Nós estamos falando de uma elevação superior a 60% da carga tributária, isso é bastante, né? Então nós temos que saber não apenas apurar esses créditos, esses débitos, ter este conta corrente, contar com a chamada operação assistida, que está prevista lá no artigo 46 da Lei Complementar 214, que trata de como a Receita, né, nesse caso não é exatamente a Receita Federal, mas principalmente o Comitê Gestor irá fazer o controle desses créditos e débitos através de algo que a lei chamou de operação assistida, para que a gente possa recolher exatamente aquilo que nós devemos ao fisco, né? Então, como eu sempre digo, né, ao contribuinte o que é do contribuinte, ao fisco o que é do fisco, e por isso esse trabalho profissional, né, como é o caso da equipe da Conar, bastante já preparada para fazer essa transição do regime cumulativo para o novo regime cumulativo, de forma a evitar que empreendimentos possam, ao invés de gerar resultado, gerar retorno, gerar margem, possa gerar, por exemplo, prejuízo, como a gente já viu em alguns casos na época da pandemia. Eu comentava aqui, na pandemia, né, na pandemia nós tivemos uma elevação muito grande dos insumos por questões ligadas à oferta e à demanda, e muitos empreendimentos acabaram sendo vendidos abaixo do preço de custo, porque no longo do ciclo operacional os imóveis acabaram tendo, os insumos tiveram um custo muito grande.
Então, basicamente, isso que a gente quer evitar neste momento desafiador, que é o momento da reforma tributária, para todo o mercado de imóveis, inclusive para a construção civil. Então, hoje o empresário, o primeiro passo que ele poderia adotar, né? O que eu preciso inicialmente? O que eu tenho que me preocupar? Para eu não passar a mesma situação que eu passei lá na pandemia, né? Então, qual seria esse primeiro passo com referência aos contratos? Bom, eu sempre digo o seguinte, a gente nunca consegue empreender nenhuma mudança, nada, nem na nossa vida pessoal, quanto menos numa organização, se nós não estivermos capacitados e bem assessorados. Então, eu acho que buscar um assessoramento profissional, bastante treinado, específico, uma capacitação específica para a complexidade que se impõe agora o modelo tributário da construção civil é o primeiro ponto. Então, capacitação é a primeira fase da etapa de implementação. É a capacitação de toda a equipe, doutor? Eu diria que, no caso da construção civil, essa capacitação é bastante abrangente, porque ela envolve tanto os profissionais da área fiscal e contábil, mas também aqueles que envolvem na formação de preço. Orçamentistas. Né? É aquele que faz lá a tabela 0, tabela 1 do empreendimento, que vai subindo ao longo da evolução do empreendimento. Então, eu diria que a capacitação é bem ampla. Envolve tanto os gestores administrativos, fiscais e contábeis, jurídicos, enfim, mas também o pessoal envolvido na venda, porque é eles que determinam o preço de venda, as políticas comerciais, e nós temos que lembrar que este empreendimento que será construído agora, vamos imaginar uma obra que comece agora, ela irá muito provavelmente pegar uma transição da reforma tributária e uma consequente elevação desses custos. Sim. Então eu diria que a capacitação é bastante ampla para a equipe, bastante ampla, mas preponderantemente para as pessoas vinculadas à parte fiscal, administrativa, contábil, jurídica, mas também envolvendo também os gestores comerciais que definem os preços de venda, né, os valores de pauta, os descontos, etc. Lembrando que nós vamos ter aí um viés de elevação da carga tributária muito provável. E esse ponto que o doutor comentou sobre o orçamento, ele é muito real, porque nos projetos, nas incorporações, na apresentação ali dos cálculos, na parte tributária é uma linha. Aí é o VGV da obra, vezes o percentual. Aquela obra do RET, 4%. Não está no RET, varia ali de 5, né, entre 5% e 6%. Então, era muito simples a questão de precificar, né, de levantar o custo tributário da obra. Sim. Hoje, não. Hoje, a partir de agora, o grande ponto que eu vejo, um marco na construção civil, a análise dos contratos e fornecedores. Analisar fornecedor por fornecedor. Ele é do Simples Nacional, não é? Né? Então... nessa mesma linha, né, seguindo, capacitei quais são as atividades no processo, né, no nosso processo que nós temos que ter cuidado, né? Justamente o que a colega falou, analisar dos nossos fornecedores de bens e de serviço, quais são aqueles que se tornarão, né, contribuintes do IBS-CBS e que naturalmente deverão destacar, além de emitir um novo documento fiscal até janeiro, obrigatório, já definido, já essa fase de teste já está inclusive em andamento. Então, até janeiro, nos encaminharem os devidos documentos fiscais com o apontamento dos créditos e com um ingrediente a mais, né, o crédito financeiro. Adverti-los de que para que eu possa utilizar esse crédito tem que estar extinto. Né? O que seria um crédito extinto? Ou ele foi extinto por conta do pagamento, que é uma forma de extinção que está na lei, ou por uma compensação, né? Ou seja, por uma das formas legais de extinção do crédito tributário, ou seja, né, no bom português, ele tem que estar pago, né, de alguma forma, seja em recursos financeiros ou por alguma forma de compensação. Porque, do contrário, eu, enquanto incorporador, enquanto construtor, eu não posso utilizar aquele crédito que ainda tenha sido destacado no documento fiscal, não foi devidamente apurado, não foi devidamente liquidado, né, ou extinto, como diz a lei, junto ao nosso segundo maior órgão de arrecadação que está nascendo, que é o Comitê Gestor do IBS, né, que, como eu digo, vai ser, juntamente com a Receita Federal, o maior órgão de arrecadatório do Brasil muito em breve. Então é esse que vai fazer a apuração desse controle, essa operação assistida, que é esse controle de créditos e débitos. Com isso, capacitei, analisei os meus contratos, identifiquei quais são os meus fornecedores de bens e de serviços, que é muito amplo, e que deverão destacar o crédito tributário nas minhas aquisições. É muito importante para que a partir de janeiro, agora, que já estamos quase que
quase que lá, nós possamos então passar a apurar um novo regime tributário completamente diferente, né? Especialmente por ser não cumulativo, conforme a gente está falando, na construção civil também. Né? Então, na verdade, até um trabalho que a gente está começando junto com nossos clientes, né? A questão do diagnóstico. Uma análise realmente do DRE, que é a demonstração de resultados de exercício, analisando ali as despesas, por exemplo, de uma obra, quais são os custos da obra, o fornecedor, o que eu posso utilizar mesmo dentro da construção civil, o regime específico, né, o diferenciado, porque existe a possibilidade de contratos serem tributados futuramente, ali no dia 31 de dezembro de 2028, que é a data marca ali, né? Continuar ainda com a tributação parte antiga e parte nova. Então, realmente é um trabalho bem minucioso, bem detalhado, olhando despesa a despesa, relatório a relatório, ano a ano. Até interessante, empresário, até analisar os seus demonstrativos dos últimos 3 anos, porque é o que pode ter, que na verdade nunca se apurou esses créditos. Então hoje a empresa ela não tem, né, como fazer então esse levantamento, qual é essa projeção. Então é com base realmente em análise de documentos. Como eu diria assim, nessa linha, né, além de capacitar, fazer a gestão dos créditos, né, que a gente vai poder identificar isso através dessa análise de quem são os nossos fornecedores de bens e serviços e que devem destacar esses créditos. Mas é mais do que isso, né? Nós temos que nos preparar para viver 7 anos com 2 regimes tributários concomitantes. Isso é algo extremamente desafiador, porque um regime tributário somente já é extremamente desafiador. Sim, nós que somos da área jurídica e contábil, fiscal, sabemos o grau de complexidade das normas tributárias brasileiras, fiscais brasileiras, mas não, nós teremos que viver durante 7 anos. E aí a doutora fez um ponto que é muito importante, né? Essa extinção tanto do ICMS quanto do ISS, que são os 2 principais tributos que estão envolvidos no comércio, na indústria, inclusive na construção civil, ela se dará ao longo de 4 anos. Então nós teremos uma extinção gradual do ISS e do ICMS, que começa lá em 2029, reduzindo ali em 10 pontos percentuais, depois em 2030 em 20 pontos percentuais, até com que essa redução chegue a 60% lá em 2032, e em 2033 nós já teremos a total extinção do ISS e do ICMS. E com isso todos os regimes específicos de tributação, que aqui estão, os incentivos fiscais, etc., e estaremos definitivamente na nova tributação. Então, se durante esse período de transição nós não tivermos condições de identificar, fazer o trabalho adequado de governança e de compliance, né, de conformidade, em relação a este novo regime, nós não estivermos atentos a esse desafio de ter 2 regimes concomitantes que estarão extinguindo ao longo desses anos, né, durante 7 anos, tributos federais, tributos estaduais, tributos municipais, né, com toda uma regra de recuperação desses créditos que eventualmente, né, o contribuinte ainda tenha para que possam ser aproveitados sob pena de, como a gente diz no direito tributário, deixar dinheiro sobre a mesa. E ainda assim fazer essa transição do regime especial de tributação da construção civil para o novo regime, com os reflexos nos contratos, tanto de aquisição quanto de venda também, já que o ciclo de recebimento também é longo, né, pela própria natureza dos altos volumes envolvidos na construção civil. É normal que as construtoras financiem em 2, 3, 4, até 10 anos com recursos próprios. Então nós temos um grande risco, nós estamos diante de um momento em que impõe grande desafio e grande risco para as operações da construção civil, sob pena aí de nós termos muitos desafios, seja em relação à liquidação dos nossos insumos, quanto também recebimento dos nossos créditos, porque sem que haja contratos de venda que tenham essa previsão deste reequilíbrio econômico-financeiro, a gente vai ter dificuldade também de passar para o comprador qualquer tipo de aumento de custo e, infelizmente, nós poderemos ter que amargar até mesmo prejuízo, né, na venda de empreendimentos imobiliários. Esse é um cenário que a gente não quer. É por isso que a gente recomenda aqui um assessoramento bastante especializado, trazendo basicamente esses pontos que nós estamos trazendo aqui. Certo. Um ponto agora, até para finalizar, essa questão que o doutor tocou agora, que um dos instrumentos de correção dessa precificação, principalmente o empresário que participou de uma licitação, tem grandes obras públicas de um valor bem significativo. O instrumento utilizado é o contrato de reequilíbrio econômico-financeiro.
O doutor também já tem experiência muitos anos já com contratos de reequilíbrio. É possível realmente, eu assinei um contrato, eu apresentei um orçamento, né, foi homologado o meu processo, o meu contrato, há possibilidade de se buscar esse reequilíbrio econômico-financeiro? Claro, né? A gente tem duas situações bastante importantes, né? A gente diz no direito, a gente tem uma expressão latina que chama pacta sunt servanda, né? O contrato faz lei entre as partes. Traduzindo para o bom português, o contrato faz lei entre as partes. Se o contrato faz lei entre as partes, e é assim que o direito, o judiciário brasileiro entende, nós temos que respeitar aquilo que foi pactuado. Há algumas exceções. Uma delas é situações imprevisíveis ou previsíveis e de consequências incalculáveis, é isso que está na Constituição, isso que está na legislação, e que possam afetar o equilíbrio econômico-financeiro dos contratos. Uma delas é justamente o aumento da tributação, que nós também temos uma expressão no direito que nós chamamos de fato do príncipe, que é exatamente o que está acontecendo agora, né? Para quem é administrativista como eu, tributarista, a gente sabe, estuda muito o fato do príncipe, que são aumentos nas taxas e nos tributos. Então nós estamos diante do fato do príncipe em que pode afetar o equilíbrio econômico-financeiro dos contratos. Dito isso, nascendo esses dois momentos jurídicos, nós estamos diante do poder-dever, né, de analisar os pedidos de reequilíbrio econômico-financeiro. E aí nós temos que analisar o nosso comprador, o nosso tomador, quem adquiriu, nosso adquirente, é uma obra pública, né? Estamos aqui diante de uma obra pública, quem está adquirindo é o poder público, nós vamos, através de todo um manancial normativo do Tribunal de Contas, encaminhar a este poder público o pedido de reequilíbrio econômico-financeiro. Isso está tão previsto na reforma tributária que a Lei Complementar 214, que instituiu essa nova tributação agora no dia 16 de janeiro, ela previu o reequilíbrio econômico-financeiro e, mais do que isso, toda uma regra de tributação diversa para o órgão público. Então, nós temos na reforma tributária uma regra de tributação como a gente fatura para um CPF ou para um CNPJ privado. E temos uma regra de tributação diferente quando a gente fatura contra um órgão público. E uma dessas prerrogativas é poder encaminhar o reequilíbrio econômico-financeiro, em que na prática nós vamos repassar eventuais aumentos de custos por conta dessa revisão tributária no Brasil, essa reforma tributária, para o poder público. Isso funcionaria para o poder público. Isso é muito importante na construção civil, porque a construção civil se divide basicamente em duas. A chamada construção civil pesada, que trabalha basicamente para órgãos públicos, para entes públicos, são os grandes contratos de obras públicas no Brasil, são os maiores contratos de todo o setor de compras públicas, dos bilhões de reais que envolve o segmento de compras públicas, mas nós temos também a venda ao setor privado, né, que é aquela família que adquiriu um imóvel, aquela empresa que construiu uma sede nova, enfim, que contratou um incorporador. Para esses, a meu ver, nós temos que ter um contrato bem elaborado, porque diferente do primeiro, né, na venda para o órgão público, que a própria Constituição autoriza o reequilíbrio econômico-financeiro, lá no artigo 37, no setor privado, o contrato faz lei entre as partes, e aí esta previsão de eventuais revisões de reequilíbrio econômico-financeiro, elas devem ser previstas também nos contratos privados. Se não estiverem, nós teremos muita dificuldade de repassar um aumento de custo, pois bem, eu não quero comprar, por exemplo, um imóvel que eu comprei, por exemplo, para investir ou para morar, lá na tabela zero da construção, e depois ser surpreendido de que o valor não era exatamente este, era aquele. Eu dificilmente vou aceitar uma negociação, até porque a família ela tem um orçamento, daqui a pouco aquilo foge do orçamento e o caminho acaba se direcionando para a rescisão do contrato, para a retomada do imóvel, e não é isso que nós queremos. Então nós queremos que o empresário esteja bem assessorado, tanto nos contratos que eles têm com os seus fornecedores, na cadeia produtiva para trás, quanto na cadeia produtiva para frente, enquanto ele tem lá com o órgão público que ele está executando uma obra pública, que normalmente são os maiores valores envolvidos nas compras públicas, quanto também para o setor privado. Doutor, muito, muito obrigada. Qualquer dúvida que você tiver, um diagnóstico, uma conversa sem compromisso, até para conhecer um pouquinho de como está a sua parte financeira, de orçamento, contratos, estamos à sua disposição. E, doutor, uma frase assim, não precisa ser poética, mas assim, algo assim que realmente o empresário, a palavra-chave assim que a gente poderia trazer para ele é algo realmente, a reforma tributária tem algo que realmente ela vai impactar agora,
para a gente dar aquele jeitinho, para deixar para depois? Eu vou ver isso ano que vem, ou lá em 2028, ou não? Eu até gostaria de dar uma informação diferente dessa, mas nós vivemos gerações aguardando uma reforma tributária. Sim. E isso faz com que a gente tenha uma percepção de que é uma lenda que vai acontecer no futuro, mas isto não é mais uma verdade. A verdade é que a reforma tributária ela nasceu no dia 20 de dezembro de 2023 com a emenda constitucional que alterou profundamente a nossa Constituição e mais recentemente com a publicação da Lei Complementar 214 de 2025, no dia 16 de janeiro, em que ela instituiu um novo modelo de tributação. Isso está em lei, isso é irreversível, uma lei complementar que torna muito difícil a sua aprovação de qualquer alteração. Qualquer alteração nessa lei complementar ela tem que ser encaminhada do respectivo cálculo de impacto econômico, que torna mais difícil, além do processo legislativo ser difícil, a própria Constituição definiu, né, métricas para que eventuais alterações sejam tratadas no âmbito do nosso legislativo, e essa, inclusive em relação aos impactos econômicos e financeiros que essa legislação traz. Então, o que nós temos é a reforma tributária, ela existe, ela impactará obrigatoriamente a sua operação já a partir desse segundo semestre, com a emissão do novo documento fiscal, isso que impacta tanto os documentos fiscais que eu emito, quanto os documentos fiscais que eu recebo, que trazem, né, esses documentos fiscais trazem uma riqueza muito importante para a construção, que são os créditos tributários. Muito importante, que podem chegar a 26,5% do valor das compras. Até 26,5%. É muito dinheiro, né? Quem é aqui da construção civil que está me escutando e está acompanhando sabe os volumes gigantescos envolvidos em insumos, em compra de bens e serviços, e a gente fazer um cálculo de 26,5% sobre esse valor, nós temos um valor muito importante. E toda essa nova dinâmica de não cumulatividade tem que já estar bem desenhada a partir de janeiro, para que a gente possa então ter a venda com preços, com as precificações que no mínimo mantenham as margens que o setor está acostumado. Então, eu diria que a reforma tributária é uma realidade para todo o Brasil, mas principalmente para setores fundamentais da economia, como a construção civil, que estão sendo fortemente impactados. Não há sombra de dúvida que entre os maiores impactados da reforma tributária está todo o setor de imóveis. Isso envolve construção civil, locações, permutas, permuta com torna, com todas as formas, né? Instituições de direitos reais, instituições de direitos reais, ou seja, é muito amplo o impacto da tributação na construção civil e o desafio é agora e devem contar com assessorias especializadas, como é o caso da equipe da Conar, que foi bastante treinada pelo nosso time. Muito obrigada, doutor. E realmente é um passo a passo, a construção de sucesso do negócio, do empreendimento, ele tem que ter essa visão, né? Tanto da parte interna, externa, fornecedor, contratos, então é muito amplo o conhecimento necessário. Muito, muito obrigada, doutor, e até a próxima. Muito obrigada. Obrigado tchau, tchau. pela oportunidade, até a próxima.